Então vamos lá? Bom, a primeira coisa eu vou pedir desculpa pra vocês se o vídeo não sair maravilhoso e tal. Eu tô com um dos sisos nascendo, fui no médico hoje, o cara cortou tudo com bisturi minha boca, cara. Tá doendo demais, assim, eu trouxe o vídeo aqui na honra, tá? Tô gravando aqui na honra, porque eu sei que esse assunto é muito importante, que vocês estão pedindo pra caramba, né? Então o Itaú, o Bradesco e o Santander, né, que são os principais bancos privados do Brasil, já liberaram os seus resultados trimestrais. E os números, como é que vieram, né? Eu quero mostrar isso aqui pra vocês e quero trazer pra vocês uma reflexão, né? Será que vale a pena investir nesses bancos nesse momento? Lembrando, antes de mais nada, que é muito importante mesmo, tá? Isso aqui não pode ser tratado como uma recomendação de compra nem de venda. O que eu quero propor para vocês é realmente ensinar vocês a pescarem essas informações para vocês entenderem melhor como o mercado se comporta e não agirem como mão de alface ali, né? O cara que compra quando o negócio está esticado demais e simplesmente vende quando acaba caindo, porque se você ficar comprando na alta e vendendo na baixa, você vai acabar perdendo dinheiro. Então eu vou mostrar aqui para vocês algumas considerações desses resultados que saíram. Lembrando que hoje, na segunda-feira, no dia que a gente está gravando aqui, a gente tem ainda a liberação do resultado trimestral do Banco do Brasil, que vai ser liberado depois que o mercado fechar, né? Isso aqui não vai ter grandes alterações, já trouxe aqui, falando de Banco do Brasil algumas vezes, que ele está realmente com um desconto muito maior em relação aos outros, pelo risco, né, de ser um banco estatal, um monte de gente gosta, um monte de gente não gosta, a gente não vai entrar nisso. Então assim, vamos primeiro dar uma olhada nos bancos, depois a gente vai dar uma olhada na cotação, depois a gente vai dar uma olhada nos fundamentos, tá? Então a gente vai fazer isso aqui com todos os bancos, pode ser um vídeo que às vezes não fica curtinho do jeito que vocês gostariam, acredite, eu também não gostaria, tá doendo pra caramba, mas vai ser um vídeo que vai agregar muito conhecimento, isso eu tenho certeza, tá? Então, antes de mais nada, quem é Sardinha Raiz? Aquele like na confiança porque sabe que o vídeo vai ser bom, e você que não é, cara, chegou aqui agora, deixa pra você dar o seu like lá no final, se fizer sentido. E você também pode se inscrever no canal aqui, se você quiser, né, e ajudar a gente aí a chegar na meta de 1 milhão de inscritos, porque tá praticamente chegando, tá do lado, né? A gente tá na beirinha de chegar em 1 milhão de inscritos aí, depende de vocês, né, caralho? Então, quando a gente vem aqui para o resultado de Bradesco, que são as ações BBDC3 e BBDC4, lembrando, né, que nesse caso tem uma diferença entre as ações ordinárias e preferenciais do Bradesco. BBDC4 distribui 10% a mais de dividendos. É importante ficar atento nisso na hora que você for fazer uma consideração de em qual que vale a pena investir, porque se o preço estiver muito similar, você pode ter esse ganho a mais de dividendo. Então a carteira de crédito expandida do Bradesco, ela cresceu para 773,3 bilhões de reais. Não é uma alta simbólica, não, é uma alta de 16,4% na comparação com o ano passado. E esse impulsionamento veio 58% aí de pessoas físicas. Então aquele grande temor que estão falando, os bancões estão perdendo clientes para o setor desses bancos digitais e alguma coisa aqui não se materializa, né? Ainda que o número de contas esteja indo para esses lugares, aparentemente, para o Bradesco a gente percebe que não teve esse grande impacto. O dinheiro está crescendo na pessoa física, não estamos falando de pessoa jurídica, que é a grande questão que as pessoas acabam falando que esses bancões estão mirando, né? Não é assim. Lembrando que o Bradesco também tem o Banco Next, uma série de outras coisas e uma série de medidas que ele teve aqui para tentar chegar nisso. A questão da provisão para devedores duvidosos, né? Então a gente tem aqui aquela provisão que é feita para caso uma pessoa pegue um empréstimo e não tenha condições de arcar com aquele empréstimo. Então o banco se previne já desse tipo de coisa. Por quê? Porque o banco tem ali um problema, ele empresta muito mais dinheiro do que ele tem em conta de verdade, né? Então se ele não criar uma provisão, ele poderia quebrar caso as pessoas simplesmente não pagassem ali os seus empréstimos. Então essa provisão, no caso do Banco do Bradesco, ela começou a ser diminuída. Então o Bradesco está com clientes mais tranquilos, ele está com menos medo e isso é uma coisa muito interessante. Então atingiu aí 3,4 bilhões e essa é a PDD expandida, né? Então representando aí uma queda de 3,7% em relação ao último trimestre e uma queda de 40% em relação àquelas provisões gigantescas que eles estavam fazendo lá em 2020. O que significa isso? Em breve a gente pode ver sim Bradesco voltando a distribuir dividendos aqui com base na queda dessas provisões, né? Se a gente quiser resumir, né, a margem financeira ali ficou em linha com o que foi apresentado também no segundo trimestre de 2021, na casa dos 15,7 bilhões de reais. Na comparação anual, a gente teve um crescimento de 2,7% devido a uma performance muito interessante, né, da margem com os clientes ali. Então, um indicador muito importante que a gente acaba olhando quando a gente vai analisar banco é o retorno sobre o patrimônio líquido. O ROI é um dos indicadores mais simples de entender. Imagine que minha empresa, ela tivesse só esse mouse aqui, tá? Então, só tem esse mouse, nada que a gente tem aqui dentro mais, né? E a gente, então, tem esse mouse aqui que vale R$100. Se a gente é capaz de
lucrar R$20, por exemplo, nesse período observado, então a gente diria que o meu ROI, o meu retorno em cima do patrimônio líquido total, que é de R$100, foi de 20%. Então esse ROI indica o quanto uma empresa consegue rentabilizar aquele patrimônio. Isso é muito importante quando você vai comparar empresas do mesmo setor. Você pega uma empresa que ela tem 10 fábricas, você pega uma empresa que tem 5 fábricas, uma é muito menor que a outra. Só que você pode encontrar ali um ganho de eficiência. Você pode falar, olha, a empresa que tem 5 fábricas apenas, ela consegue rentabilizar, se uma tem um ROI de 10, outra tem um ROI de 20, ela consegue rentabilizar 2 vezes mais com a mesma fábrica. Então elas poderiam ter o lucro similar ali, né? Elas poderiam ter um retorno similar, mesmo uma tendo mais fábricas do que a outra, porque ela é mais capaz de rentabilizar o mesmo patrimônio. Isso aqui é um indicador de eficiência. Então, o ROI do Bradesco é um dos mais altos do mercado, é 18,3%, né? ROI de banco brasileiro é realmente assustador. Então, e esse número, Raul, ele foi mais alto? Ele veio pior? Ele veio melhor? Cara, ele veio com uma alta de 5,4% em relação ao resultado do terceiro trimestre de 2020, né? E em linha aí com o resultado do segundo trimestre de 2021. O lucro líquido recorrente foi de 6,8 bilhões de reais nesse trimestre, um crescimento de 7,1% quando a gente compara com o segundo trimestre de 2021, um crescimento de 34,5% em relação ao mesmo trimestre também do ano passado. Eu vou dar minha opinião, mas eu quero ouvir a de vocês também. O que esperavam desse resultado aqui? Porque para mim esse resultado veio muito interessante, cara. A gente tem crescimento em todas as linhas, a gente tem uma reação do banco conseguindo crescer a carteira de pessoa física, a gente tem uma reação toda maravilhosa e com lucro, números interessantes, diminuição do PDD, tá tudo certo aqui. E agora vamos ver aqui como é que o mercado reagiu a essa notícia, né? A gente viu aqui uma bela liberação de resultado, pelo menos na minha opinião, e você pode discordar, não tem problema nenhum com isso, só use argumentos, não fala assim, só discordo, porque precisa discordar, a gente precisa apresentar algum argumento aqui. E a gente olha, né, pro pro Bradesco aqui, a gente olha, ele apresentou uma queda, né, de 0,66% e no dia até chegou a apresentar uma queda mais potente ainda, né? Então se a gente vem aqui no último mês, a gente está vendo uma queda aí de 4,24% em BBDC3, né? BBDC4 também não tá com uma grande diferença, hoje ela até tinha registrado uma altazinha depois, mas também tá com uma coisa bem próxima, 1,53 ali, em virtude, né, dessa relação que existe de ganho nos dividendos ali. Então, fundamentalmente, né, se a gente vier aqui no Investidor 10 para a gente dar uma olhada em alguns fundamentos, eu vou só passar por alto aqui para o vídeo não ficar extremamente extenso, né? Todo mundo aqui é investidor de longo prazo, né? Só para a gente dar uma olhada aqui. Então, olha só, nos últimos 12 meses a gente tem visto uma valorização, já não está mais aqueles preços do pico da pandemia, ou aquela coisa doida, mas a gente está aqui com PVP, ou seja, a cada R$1 que o Bradesco tem de patrimônio, está pagando 33 centavos, né? Isso considerando a marca mais valiosa do Brasil dentro desse valor já. Então, assim, é muito interessante. A gente tem um PL de 8,92 e o que está pegando para algumas pessoas é que os dividendos, né, não voltaram ainda a ser distribuídos de maneira consistente. Mas quando a gente olha, todos os indicadores dele são muito interessantes. Você tem um indicador aqui que algumas pessoas podem perguntar, nossa, mas está caindo a receita dos bancos. Sim, está caindo a receita enquanto sobe o lucro, né? Um ganho de eficiência que não atualizou ainda os números totais aqui, mas você já consegue ver em que sentido que está. Então, assim, na minha opinião, muito interessante o resultado apresentado pelo Bradesco. Realmente quero opinião diferente, se vocês tiverem aí, fiquem à vontade. Eu acho genial aqui o resultado que foi apresentado. Então, Itaú, Itub3 e Itub4, né? Uma empresa muito importante também da nossa Bolsa de Valores, também divulgou o resultado dela depois do feriado ali, né? E os principais destaques que a gente teve aqui nesse resultado, né? Para você não precisar ler aquele número, bloco de gigantesco de informações. Então, a carteira de crédito do banco cresceu 5,9%, também cresceu em relação ao trimestre anterior, atingindo aí 962,3 bilhões, é maior do que a carteira do Bradesco, né? Um crescimento de 13,6% em comparação também com o terceiro trimestre de 2020. É claro que naquele momento era outra situação e tudo, a gente entende isso, né? Que aquilo ali era pandemia, mas realmente é esse crescimento que a gente tem aqui. O retorno sobre o patrimônio líquido, ou seja, o ROI, foi de 19,7% no trimestre. É um ganho de eficiência muito interessante, né? Uma melhora em relação ao terceiro trimestre de 2020, que estava horrível, né? Que era 15,7%, e também uma melhora em relação ao segundo trimestre de 2021 agora, lá naquela época que as ações estavam sendo cotadas mais caro do que estão sendo agora. Então, as provisões para crédito de liquidação duvidosa, mesma coisa, né? O PDD ali, para a gente pegar a mesma coisa e analisar, aumentou ali 14,3%. Então, o Itaú, ele aumentou as provisões ali dele para devedores duvidosos, atingindo aí uma carteira de 5,5 bilhões. Como resultado aí, né, a gente tem um aumento no custo de crédito. Então, 11,5% o custo de crédito aumentou ali em relação ao Itaú, porque está fazendo provisões, acaba tendo um custo de crédito mais alto, ou seja, o custo que ele tem de dinheiro para emprestar. A margem financeira do banco cresceu
3,8% em relação ao trimestre anterior e 15,3% em relação ao trimestre do ano passado, então alcançando 19,5 bilhões. Como resultado, mesmo a última linha, que é aquilo que interessa, então a empresa atingiu 6,8 bilhões de reais, aí 6,8 bilhões de reais, um aumento de 3,6% em relação ao último trimestre, né, que ela estava ali, e 34,8% maior que o apresentado no terceiro trimestre de 2020. Além de tudo, o Itaú acabou de dar uma cartada hoje, né, em que ele vai fazer uma aquisição de 11,38% da XP. Já estava previsto, a gente já falou disso lá atrás, na época do desdobramento, né, na época da divisão das ações da XP e de Itaú, ele recebeu essa autorização. Então o Itaú estava sendo negociado hoje, né, com valores bem ruinzinhos ali, amanheceu com a altazinha e agora já caiu de novo. Então assim, olha só, se a gente pega o Itaú, olha o quanto ele apanhou. Por quê? Porque as provisões dele aumentaram, né, um pouco mais até do que a do Bradesco. Então ele acabou apanhando muito aí. Nos últimos um mês, né, a gente acaba vendo aqui uma surrinha de 7,14%. Então acaba que mesmo apresentando esses números todos e hoje, né, tendo essa relação de ganho, que ele está aqui com 0,34%, por 11,38% da XP, que é uma coisa interessante, que ele pode simplesmente vender no mercado. Detalhe, ele acabou de vender por múltiplos maiores que esse, depois XP caiu pra caramba, Itaúsa ficou com XP ainda, tá lá na carteira, XP caiu pra caramba, ele tá aproveitando o momento de queda para comprar com ganho realmente, né, e com ganho total ali, tanto com ganho de ser um contrato onde ele tem esse preço travado, quanto com ganho das ações estarem mais baratas agora ainda, de maneira extremamente inteligente. O Itaú tá usando o contrato dele, então mesmo com isso, hoje Itaú, né, tá se representando aí com uma queda com um negociado de um mês atrás, ou seja, menos 7,8% em relação a um mês atrás, e se a gente vem aqui para 6 meses, a gente está com uma queda ainda maior, né, uma queda ainda mais acentuada. Se a gente vai ali para maio, Itaú está com 16,81% de queda. Aí eu pergunto para vocês, faz sentido na cabeça de vocês Itaú negociado a esses números, né, olhando para os fundamentos, uma empresa extremamente lucrativa e tudo, realmente fica aí o questionamento de como isso tá, como o mercado está encarando esses resultados. Eu acho que muito aqui é de fato, né, sardinhagem total, ou realmente investidores institucionais aqui fazendo alguma coisa, porque não faz muito sentido, né? Os resultados não estão acompanhando aqui a queda no preço das ações, não está fazendo muito sentido. Itaú não sempre foi negociado com múltiplos um pouco acima dos múltiplos de Bradesco, ele ainda não está distribuindo dividendos também, o que impacta, a gente sabe, no preço das ações, né? Ele está aqui com PVP de 1,45, ele está negociado ainda acima de Bradesco e ele está com PL de 7,94, ou seja, interessante, e ele não tem aquela queda na receita e tem um ganho bem interessante nos lucros aqui quando a gente olha. Então, para mim também, meio sem sentido, né? Acaba que não vi aqui motivos que justifiquem essa queda de ação, pelo menos não para nós, né? Para quem é trader, alguma coisa, especulador, pode estar querendo fazer alguma coisa, beleza, mas aqui para nós, que somos investidores fundamentalistas de longo prazo também, não encontrei coerência no fato de Itaú estar registrando queda aí nesse período todo, né? Por isso que investi bastante em Itaúsa, então desses bancos aqui, o que eu tenho na minha carteira é o Itaú, né? Que é por meio da Itaúsa, mas acaba sendo, é uma holding ali, tem mais participações, até gosto por conta da participação da XP, que ele não vendeu, que era um sonho que a gente tinha aqui no canal, a gente falou várias vezes que poderiam não vender e não venderam mesmo, por isso achei interessante manter ali Itaúsa minha carteira e até aumentar a posição, mas também de fato não compreendo. E aqui por último a gente vem para Santander, né? Santander é o único banco que não é nacional que conseguiu ganhar uma grande eficiência, né? O Santander Brasil conseguiu ganhar uma grande eficiência aqui no mercado nacional, porque todo banco que veio de fora para cá, HSBC, sei lá o que, todos eles acabaram quebrando, porque os bancos brasileiros realmente são muito eficientes em relação aos bancos lá de fora, e esses caras nunca conseguiram. O Santander foi o primeiro que conseguiu, por isso ele é muito respeitado no mercado, vale a pena também por ser um banco 100% privado, vale a pena dar uma olhada nos resultados dele. Então, a gente teve SAMB 3, SAMB 4, SAMB 11, né, as ações dele aí, tem Unity também. Para quem não sabe, Unity, quando a gente tem uma ação Unity, ou final 11, né, significa que ela é um pacote de ações, pode ter uma ação ON e duas PN lá dentro, uma ON e uma PN, você pesquisa aí do Santander e descobre quantas tem. Então, o Banco Santander Brasil aí foi um dos primeiros bancos a divulgar o resultado dele, né? E o retorno sobre o capital próprio dele, o ROI, olha a eficiência do Banco Santander, foi de 22,4%, um maior patamar da história do banco. O lucro líquido do banco atingiu aí 4,34 bilhões de reais, um aumento aí de 12,5% em relação ao mesmo trimestre de 2020. A margem financeira bruta do banco apresentou um crescimento positivo de 17,6%, se a gente comparar com o mesmo período do ano anterior, impulsionado aí principalmente por essa melhora no mix da carteira
carteira de crédito dele, né? A gente teve também um aumento de operações com pessoas físicas e PME, e pelo aumento da margem com o mercado, também aumento de margem com pessoas físicas. Para fazer isso, eles obviamente tiveram que aumentar a provisão para devedores duvidosos. Emprestar para pessoas físicas ali envolve um risco um pouco a mais, envolve algumas coisas que tem que fazer um PDD mais bem feito. Então teve um aumento também, né, por conta dessa mudança no mix de crédito, que aumentou o PDD deles em 26,1%. Quando a gente olha para a carteira de crédito, ela seguiu a tendência de crescimento que foi vista em 2021 inteirinho, né, com expansão de crédito aí de 13,3% na comparação anual, atingindo 450 bilhões de reais, com destaque para a carteira das pessoas físicas aí, que teve um aumento de 21,3%. As receitas com prestação de serviços, tarifas bancárias, tiveram uma expansão em relação ao terceiro trimestre de 2020 de 13,4%, atingindo 4,8 bilhões. Então, assim, cresceu taxa de serviço, cara. Não tá aqui sendo impactado pelos banquinhos digitais. Não tá. Então, nessa linha, o principal destaque aí ficou com as receitas de cartões, que teve uma expansão de 31%, atingindo 1,2 bilhão, principalmente devido ao aumento de dinheiro gasto, né, pelos clientes no período. Então, o pessoal tá gastando. Por fim, as despesas totais da empresa apresentaram um crescimento também de 7,4% na comparação anual, atingindo 5,4 bilhões, né? Um resultado aí que foi abaixo da inflação no mesmo período. Então, se a gente compara a inflação com o aumento do custo que o Santander teve aqui, foi abaixo da própria inflação. Então, um custo que é um aumento até baixo. Mas é importante ressaltar que no momento que as outras empresas estão ganhando eficiência e diminuindo, né, esses custos com despesa e tudo mais, o Santander apresentou essa linha maior. Pode ser tanto desenvolvendo um sistema, pode ser tanto fazendo qualquer outra coisa, uma readaptação, um investimento em alguma coisa que acabou gerando isso aqui, tá? Mediante um resultado desse praticamente sensacional, o maior ROI da história, Santander deveria cair ou subir, né? Vamos dar uma olhada. A gente observa Santander, último mês também, se a gente pega preços antes da liberação dos resultados, a gente está hoje com 3,35% de queda em SAMB 11, a gente está com uma queda aqui, hoje está até subindo um pouquinho, 0,27, a gente está até com um aumentozinho em SAMB 4, por exemplo, olha só, né, um pouco mais interessante aqui, e SAMB 3 deve estar com a queda, porque é a soma dos dois, né, então deve estar com a quedinha ali maior, então de 2,91% as ações ordinárias de Santander. Então 1,21 PVP, ele é o que é negociado com menores múltiplos. Raul, por que ele é negociado com menores múltiplos se ele tem até uma eficiência maior? Porque não é uma marca tão valiosa quanto as demais, não tem um monte de outra coisa que essas outras marcas têm, então é um banco estrangeiro, acaba que as pessoas ainda têm certas desconfianças em comparação com os bancos clássicos, né? Ele é mais jovem no Brasil. Então, um PVP de 1,21, um PL de 8,26 aí, interessante. A gente olha o crescimento dos lucros de 15,89%, ao mesmo passo que a receita está caindo 4,05%, o banco tem ganhado eficiência em extrair dinheiro da base, né? De maneira muito interessante aí. Então, o que é a minha opinião, né? Será que faz sentido investir em bancos agora? Olha, se você já tinha analisado os bancos antes, você já achava eles empresas interessantes, você já tinha passado por todo esse filtro, e você falou assim, cara, escolhi o banco que eu vou investir, né? Já achei aqui qual é, estou esperando uma grande oportunidade. Talvez essa seja uma oportunidade que você implorou para Deus. É um momento histórico tão interessante que os resultados estão bons, né? Estão até melhorando de certo nível, e as ações delas estão caindo. Em virtude, é claro, de uma série de medos que o mercado tem, de um monte de coisa e tudo mais. Eu não compartilho desse mesmo medo, acredito muito na eficiência dos bancões, entendo que no Nubank está crescendo, o Banco Inter está crescendo. Não vejo isso como ameaça aos bancos tradicionais. Acredito que eles ainda têm muito que mexer aqui. Se eles quisessem realmente, já estariam se movendo, né, para tentar prejudicar esses bancos digitais. Eles não estão tentando. O que está acontecendo aqui, no meu ponto de vista, é que os bancos tradicionais estão ficando com as melhores carteiras ali e esses bancos pequenos acabaram tirando aqueles clientes que às vezes até dava prejuízo para eles, né? Tanto é que está dando prejuízo para esses concorrentes. É claro que isso aqui pode mudar amanhã, gente. Isso aqui pode mudar daqui 2 semanas, isso aqui pode mudar daqui 10 anos, é óbvio que pode. Mas hoje, nos patamares atuais, sem fazer previsão de futuro, eu olhando para esses números, eu estou bem confortável de estar com o meu investimento gigantesco que eu tenho em Itaúsa, uma parte relevante da minha carteira. Estou bem tranquilo com isso, não sei vocês, para mim é isso. E agora é o seguinte, Raul, quando é a próxima turma da UVP, cara? Vocês estavam perguntando outro, vocês não clicam no link. Tem um link aqui embaixo, que é uvp.com.br. A próxima turma agora é só no dia 21 de janeiro, tá? Não tem mais turma para esse ano. Eu avisei para vocês que não teria mais turma esse ano. Vocês acharam que eu estava brincando? Não tem mais turma para esse ano. E se não fizer sua matrícula, você fica sem turma pro ano que vem também. Então, começa no dia 21 de janeiro, você já pode fazer sua matrícula. Quiser aprender a investir no Brasil, no exterior, vocês já estão cansados de saber da ladainha aí. Se quiser aprender a investir em todo lugar. E aquela
pergunta de sempre, por que eu faria a UVP? Por que eu não vou fazer o curso de fulano de tal, de sei lá quem, cara? Cara, a UVP é o único curso que, se você não ficar satisfeito ao final, a gente devolve o seu dinheiro, tá bom? Então, muito obrigado pela audiência aí de sempre, muito obrigado por estarem aqui comigo até o final. Cara, quem cara que fica até o final é um cara que... Porra, você me comove, cara. Tô aqui com dor no dente, inchado, você ficou vendo essa cara inchada até o final. Muito obrigado. Um beijão pra vocês. Espero que amanhã esteja melhor pra fazer vídeo. Vou tentar deixar alguma coisa pronta, caso amanhã seja pior, eu deixo pronto e subo pra vocês, tá bom? Então, tchau, tchau.